A antiga República Jugoslava da Macedónia quer fazer parte da União Europeia, mas a Grécia recusa as negociações de adesão por causa de uma contenda sobre o nome oficial do vizinho balcânico. Envolvida uma década depois da independência, em 2001 o país esteve perto de uma guerra civil entre albaneses e macedónios. A NATO e a União Europeia impediram o conflito, mas desde o início deste ano a tensão entre as comunidades tem vindo a subir de tom. Em entrevista exclusiva à Euronews, o presidente macedónio fala sobre os desafios futuros. Desde o início do ano que assistimos a um aumento das tensões étnicas e a confrontos violentos. Porquê? Todas as sociedades balcânicas são multiétnicas, multilingües e multirreligiosas, resultado dos antigos impérios. Em termos de democracia, a Macedónia é um modelo de inclusão de todas as diferenças e diversidade da vida social. Comparada com outros países da região, a Macedónia conseguiu implantar um nível de integração sem simulações. Mas assistimos a confrontos. Quando a política se torna étnica, existe um problema porque algumas pessoas tentam mobilizar eleitores abusando da arena pública. No entanto, a Macedónia conseguiu sobreviver a todos os problemas relacionados com a etnização da política. Esses casos de tensões isoladas não podem ser generalizados. No entanto, parece haver um aumento das tensões desde o início do ano. Como explica este facto? Em relação ao que se refere, houve várias imagens da Macedónia antes da Cimeira da NATO em Chicago. É algo que acontece sempre antes de uma Cimeira da NATO ou da União Europeia, porque para algumas pessoas a estabilização dos Balcãs é incómoda. Nos Balcãs continuam a existir políticos que ainda são escravos de percepções do pretérito perfeito. O futuro de ser um Estado multiétnico está em risco, atendendo ao facto de que os albaneses que aqui vivem dizem que não têm as mesmas oportunidades no país? No futuro, grande parte dos países serão multiétnicos, multirreligiosos e multilingües. É um desafio que se vai colocar a muitos países. A Macedónia, com o modelo próprio e o Acordo de Ohrid, que faz parte da nossa Constituição, tenta respeitar e implementar todos esses padrões. E os laços sociais entre os cidadãos são principalmente culturais, religiosos ou históricos e não tanto étnicos ou políticos. Os albaneses dizem que continua a haver discriminação, que não há igualdade de oportunidades neste Estado. É um problema que tem que ser dirigido aos partidos políticos albaneses na Macedónia nos quais votaram, porque os albaneses são um parceiro de coligação do atual governo e há muitos ministros albaneses, embaixadores, diretores. É uma questão que os albaneses não devem dirigir ao Estado, mas antes aos partidos albaneses em quem confiaram e votaram. Têm os totais direitos de cidadãos e podem usufruir deles. Há uma contenda com a Grécia sobre o nome oficial da Macedónia. Que mensagem tem a dizer a Atenas para pôr termo ao impasse? A Grécia tem de aceitar esta nova realidade chamada República da Macedónia, onde vivem os macedónios e onde se fala a língua macedónia. Os gregos continuam a viver com a percepção do século XIX, criaram este mito de existência perante a impossibilidade de verificar os factos. Não havia internet e os gregos continuam presos à percepção criada por eles próprios. No entanto, as negociações de adesão da Macedónia à União Europeia estão completamente bloqueadas por causa desta contenda. Estão num impasse, mas como superá-lo? Ultimamente assistimos aos líderes da União Europeia a pedir urgentemente à Grécia para respeitar as obrigações adquiridas. Na Grécia há políticos que atuam de maneira irresponsável connosco, com a União Europeia e com a comunidade internacional. Perante este comportamento irresponsável, vemos bloqueado o nosso processo de adesão à União Europeia e à NATO, apesar da Grécia se ter comprometido a não bloquear o nosso processo de adesão. O que espera deste novo governo grego?
Há uma cooperação em matéria de negócios a nível cultural e a nível artístico. Há intercâmbio entre artistas, músicos, estudantes, mas nas últimas 2 décadas não houve encontros entre os partidos políticos ou os presidentes, apesar de eu já ter enviado 4 convites ao presidente grego. Esperamos que com as eleições na Grécia os líderes respeitem a nova realidade, quer no que diz respeito à Macedónia, quer no que diz respeito aos outros vizinhos. Esperamos que a Grécia assuma de novo a posição dominante na região. I konečno Grčija, koja beše lider v regionu, da se je vrati ta uloga. Por toda a capital da Macedónia são visíveis construções de estátuas de antigos heróis nacionais e guerreiros. A Grécia interpreta estas construções como uma hostilidade. O que tem a dizer em relação a esta matéria? Somos um Estado-membro da Unesco e isso obriga-nos a preservar, a estimar a herança cultural do nosso território. Não temos de ser culpados pela riqueza histórica da nossa região. Os albaneses dizem que se sentem excluídos pela construção desta antiga identidade macedónia. O que tem a dizer como presidente de todas as comunidades deste Estado? São observações isoladas que não correspondem à posição oficial desta comunidade albanesa. Falemos sobre a União Europeia, sobre as ditas conversações de alto nível com a União Europeia. Durante estas conversações de alto nível com a Comissão Europeia, exprimiu-se uma preocupação com o encerramento de vários meios de comunicação social mais críticos. A liberdade de expressão está ameaçada? Como sabe, aqui na Macedónia temos, por um lado, a realidade factual e, por outro, a realidade dos média. Muitas vezes essa realidade dos média não tem nada a ver com a realidade dos factos e com o que efetivamente se passa, mas em termos de democracia, pluralização e liberdade da esfera pública, tudo está presente em público. Mas o que se está a passar em todos os antigos países socialistas, a relação entre a elite dos negócios e os meios de comunicação social, também acontece na Macedónia. Na Macedónia, os média são frequentemente usados para proteger interesses privados de determinadas pessoas. Предсе се користат за да се заштити одредена привилегирана позиција што ја добил нивниот сопственик. A Comissão Europeia também parece estar preocupada com a independência do sistema judiciário. Ao que tudo indica, a justiça serve aqui o interesse do principal partido no poder. A independência dos juízes está garantida? É por isso que precisamos de uma adesão à União Europeia, porque através do processo de negociação e de reformas seremos capazes de obter padrões europeus e o que está presente nos Estados europeus também estará presente na Macedónia, por exemplo, no que diz respeito ao sistema judiciário. Talvez uma mensagem positiva neste último ponto. Em 2001, o país esteve perto de uma guerra civil. A situação pode repetir-se? Pode recusar a ideia de que este conflito adormecido vai despertar de novo? Existe a ideia de que os Balcãs são um barril de pólvora. No entanto, este barril nunca foi inflamado na região sul dos Balcãs. Не бил никој пат на Балканот. Thank you very much indeed. Thank you.